Boa tarde a todos. É muito bom ter mais essa oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Meus irmãos da Igreja Batista Renascer em Cochabamba, Bolívia, e a todos os outros que possam estar ouvindo agora. É evidente que estamos passando por um período de crises nesse tempo, não só nós que estamos aqui na Bolívia, como cada um no Brasil e em outras partes do mundo, decorrente a esse desenvolvimento dessa pandemia que nós temos enfrentado. Porém, eu quero que nesse momento vocês abram o coração para a palavra de Deus. Eu gostaria de estar orando com vocês nesse momento e peçam a Deus para que Ele ministre o seu coração, para que Ele fale contigo nos próximos minutos e que a presença dele seja real em cada casa, em cada lugar agora, nesse momento. Amém? Então eu gostaria de estar orando com você. Senhor Deus, meu amado, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por mais esse dia e essa oportunidade de estar compartilhando a palavra com os meus irmãos. Senhor Deus, eu peço ao Senhor que nesse momento, que nesse tempo, Espírito Santo de Deus, que o teu agir, que o teu fluir seja real, não só aqui neste lugar, mas na casa, na vida de cada um que está ouvindo esta palavra, que está visualizando este vídeo agora, Senhor. Espírito Santo de Deus, que cada área, Senhor Deus, que de certa forma, Senhor Deus, estava bloqueada, Senhor. Senhor Deus, cada mente, cada coração, Senhor Deus, que estava impedido de ouvir, de entender a Tua palavra. Senhor, que no poder do nome e do sangue de Jesus seja aberto agora o entendimento de cada um desses meus irmãos. Em nome de Jesus. Espírito Santo, que a Tua presença seja real neste lar, Senhor. Espírito Santo, que a Tua presença seja real, Senhor, sobre esta vida nesse momento. E eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, venha ministrar os nossos corações e falar conosco, nos despertando neste tempo, Senhor, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Bom, como estávamos falando sobre esse tempo de crise que nós estamos vivendo, uma coisa que se torna evidente quando nós olhamos por uma perspectiva bíblica, quando nós, de certa forma, nós encontramos em várias partes da Bíblia textos que coincidem. Eles não falam da mesma história, eles não contam, eles não relatam o mesmo contexto e nem as mesmas pessoas não têm os mesmos protagonistas da história, são pessoas diferentes em tempos diferentes, porém uma coisa está em comum, uma coisa é muito evidente, que em tempos de crise, em tempos de dificuldades, pessoas estão sendo preparadas, pessoas estão sendo tratadas para serem chamadas para o lado de fora. Eu não sei se você está acompanhando os últimos 2 vídeos que eu tive a oportunidade de estar gravando, mas a palavra no grego igreja vem da expressão eclésia, que significa chamado para fora. Esse tempo de crise é um tempo onde o Senhor tem, na verdade não só agora, mas já há algum tempo, Ele vem tratando, Ele vem preparando corações. E esse é o tempo. Por mais contraditório que pareça, por exemplo, aqui na Bolívia a gente não pode estar saindo às ruas a qualquer momento, a qualquer dia, principalmente nos finais de semana que nós estamos completamente restritos às nossas casas. Porém, de forma específica, nesses dias, Deus nos tem chamado para fora. Não é o nosso texto base que nós vamos usar hoje, porém eu gostaria de deixar 2 referências para vocês poderem estar dando uma lida depois. Uma está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 22, do 1 ao 2. E aqui relata uma história que, embora com um contexto completamente diferente da que está em 1 Reis 18, do 3 ao 4, existe uma mensagem em comum aqui.
Tanto em 1 Samuel quanto em 1 Reis, o povo de Israel, a nação de Israel, estava enfrentando um tempo de crise. Estava enfrentando um tempo de conflitos políticos, conflitos econômicos e principalmente crise espiritual. Em 1 Samuel, capítulo 22, a Bíblia relata que em um lugar chamado Caverna de Adulão, 400 homens haviam se escondido nesse lugar. Homens que estavam endividados, que tinham dívidas, ou que estavam com um espírito desgostoso, ou seja, que carregavam alguma mágoa dentro de si, ou algum pesar no coração. Homens que estavam em situação de aperto, ou até mesmo pessoas sem perspectiva. Esses eram os tipos de pessoas que haviam se refugiado nesse lugar. E nesse lugar, dentro dessa caverna, eles se encontraram com quem viria a ser o rei de Israel, que no caso era Davi. E esses homens se tornaram servos de Davi, tendo um relacionamento com o rei e sendo levados a uma vida completamente diferente. E em 1 Reis, capítulo 18, do 3 ao 4, fala-se sobre 100 profetas. Israel, numa situação de crise, numa dificuldade tremenda, em muitos âmbitos diferentes, se encontra numa situação onde os homens de Deus, onde os servos de Deus, eles estavam sendo caçados e mortos pelo simples fato de levar a mensagem de Deus. Então, 100 homens foram guardados, foram escondidos, foram preservados durante esse tempo, aonde eles eram alimentados, aonde eles eram mantidos, aonde eles estavam vivendo, porém, em segurança. Eles não estavam exercendo a função deles como profeta naquele momento, porém, eles estavam sendo preservados. O povo de Israel, nesse contexto, ele vivia um tempo onde eles haviam deixado os ensinamentos, a lei do verdadeiro Deus de Israel e havia se tornado um povo idólatra. A Bíblia diz que era um povo que estava cocheando entre dois pensamentos, entre Deus e o mundo. E a Bíblia diz que mesmo com o profeta confrontando o povo com a palavra de Deus, eles nada respondiam, eles não reagiam bem à palavra de Deus. Então, em tempos difíceis, tenha certeza que até hoje, Deus tem tido misericórdia. Deus tem te preservado. Mas estamos vivendo um tempo onde se faz necessário um esclarecimento, uma compreensão, um despertamento do povo. Deus nos está chamando para fora. Até esse dia, até os dias de hoje, por mais que você estivesse levando uma vida tranquila, por mais que você estivesse, de certa forma, cômodo com a sua rotina, com o seu dia a dia, eu quero que você tenha certeza agora de que até o dia de hoje Deus tem te mantido. Você, assim como um desses 400, você, assim como um desses 100, você até o dia de hoje, você estava sendo preservado, você estava sendo cuidado, você estava sendo mantido. Porém, esse é o tempo em que o Espírito de Deus nos chama para fora. Existe uma convocação da parte de Deus, existe um chamado, existe um clamor nesses últimos dias para que nós venhamos estar despertos, para que nós venhamos nos despertar deste sono que nós estávamos, dessa certa comodidade, dessa certa rotina em que nós nos encontrávamos. O texto base que eu gostaria de ler com vocês está em Mateus capítulo 25, do 1 em diante, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite e suas vasilhas
com as suas lâmpadas. Ou seja, levaram um estoque, levaram reserva de azeite. E tardando o esposo, tosquenejaram, ou seja, cochilaram todas elas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, tratando-se desse contexto de Mateus, capítulo 25, em outros momentos, em outras palavras, foi mencionado que nós lemos, por exemplo, na primeira live que nós tivemos no Instagram, a respeito dos dias que nós estamos vivendo hoje. E é relatado em Mateus capítulo 24 o que aconteceria nos últimos dias. Então a narrativa do capítulo 24 de Mateus, ou seja, um capítulo antes desse que nós lemos, fala a respeito dos acontecimentos que se passariam nos últimos dias, dias que precederiam a volta, o retorno de Jesus. Então, Jesus ele começa a narrar coisas que aconteceriam, entre elas rumores de guerra, doenças, pestes, que são doenças, são sinônimos, fome, ou seja, circunstâncias que nós estamos vivendo. Ele fala terremotos, catástrofes naturais, circunstâncias que nós temos vivido nesses últimos dias. E a narrativa do capítulo 24, ela dá continuidade até o capítulo 25, onde Jesus ele faz essa narrativa. No capítulo anterior, Jesus começa a explicar o que aconteceria nos últimos dias. Embora a narrativa mude um pouco, ele ainda está falando dos últimos dias no capítulo 25. Mas agora ele está se dirigindo à igreja e não simplesmente a acontecimentos que vão, e não sendo específico a acontecimentos de forma geral que vai estar passando no mundo, mas de forma específica à igreja. Então, nesse tempo, o Espírito de Deus ele está chamando a noiva, aqueles que estão se separando para Cristo, a noiva de Cristo, a igreja. O Espírito de Deus está chamando a um despertamento, a sairmos ao encontro do Mestre. O que significa estar atento ao seu propósito e ao tempo em que vivemos, pois está próximo à meia-noite e precisamos despertar. A meia-noite aqui ela se refere ao tempo, ao momento em que o noivo vai vir. Reparem bem que na narrativa, aquele que clama, no caso o Espírito de Deus, que vem com um despertamento sobre o povo, ele não está dizendo, olha, já é meia-noite. Não, ele está dizendo, olha, já é quase meia-noite, está perto, o noivo está próximo de vir. Ou seja, a preocupação aqui não é que a noiva perca o noivo passando, é que ela se prepare antes de que o noivo venha, porque está próximo. Então, a preocupação aqui das noivas em si, é que precisam estar com as botijas cheias de azeite, para que a luz que cada uma tenha perdure, aguente até o momento em que o noivo venha. Luz e azeite, luz e unção. Dentro dessa perspectiva, nós vemos a importância da Bíblia, da palavra de Deus,
Salmo de número 119, vemos que o salmista Davi escreve que a palavra de Deus é lâmpada para os pés, luz para o meu caminho. Ou seja, a importância de nós sabermos, de nós conhecermos, de nós termos a lei do Senhor, o conhecimento da palavra do Senhor, porque a noite já é chegada, os dias são maus. A lâmpada e o azeite, a luz e o azeite também aponta para a pessoa do Espírito Santo, porque é este que chama e também aquele que capacita a igreja. A expressão, a palavra igreja, significa chamados para fora. Se nós não ouvimos o chamamento, se nós não ouvimos a convocação do Espírito Santo, nós não podemos nos considerar igreja. Nós somos igreja a partir do momento que nós somos conduzidos, chamados pelo Espírito Santo de Deus. Pois uma entrega ao estudo da palavra e a um relacionamento com o Espírito Santo é o que mantém a igreja acordada, desperta. Entendimento, revelação e aplicação dessa palavra, dessa revelação. A Bíblia diz que o reino dos céus será assim, começa assim a narrativa, o reino dos céus estará composto por 10 virgens, ou seja, virgens, pessoas que estão se preparando para ir ao encontro do noivo. Uma narrativa que evidentemente está descrevendo a vida cristã, aonde 5 são prudentes e 5 são loucas. Vamos botar as prudentes um pouquinho de lado agora e falar a respeito das 5 loucas, das 5 imprudentes. A expressão utilizada aqui para loucas, no original, no grego, é a expressão moros, que significa aquele que tem a mente fechada. Significa louco, significa imprudente, significa tolo, mas essencialmente aquele com a mente fechada. E algo que eu achei muito interessante é porque dentro do dicionário grego tem um anexo onde ele fala que essa expressão moro, em respeito a alimentos, significa sem sabor, insípido. E isso traz à memória quando Jesus ele fala que a igreja ela deve ser o sal da terra. Ela deve ser o sal da terra. E quando o sal se torna insípido, quando o sal se torna sem sabor, para nada mais ele serve. Se você não faz diferença no meio onde você está, se você não faz diferença dentro das circunstâncias onde você está, ou com quem você vive, ou no meio da sua família, algo está errado. Você pode falar, mas Vinícius, eu tento, as coisas são difíceis. Se você realmente está tentando fazer a diferença, você está no caminho certo. Mas se você não tem se importado com isso, se você não tem atentado para essa necessidade de fazer a diferença, você tem estado insípido, você tem estado sem gosto. Então, havia necessidade de ter azeite guardado, a necessidade de buscar mais unção. Antes de que as virgens, antes de que as noivas viessem a dormir, a Bíblia descreve a necessidade de que elas deveriam ter guardado o azeite. Ou seja, uma necessidade de buscar mais unção. Buscar entendimento da palavra, buscar a presença do Senhor, ser cheio e se relacionar com o Espírito Santo. Em Apocalipse, a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem, vem. No caso, dentro dessa narrativa, a noiva cai no sono. A noiva cai no sono, mas o Espírito, ele continua clamando. O Espírito continua dizendo ao noivo, ele vem o noivo. Continua clamando, continua dizendo, levando, tentando levar a igreja a um despertamento dos últimos dias. Você pode estar dormindo, você pode estar talvez distraído com as circunstâncias, você pode talvez estar preocupado com o seu trabalho, preocupado com a sua empresa, preocupado com a sua faculdade, preocupado com a sua família, com a sua saúde, você pode estar distraído com qualquer circunstância que esteja ao seu redor.
Você pode estar vivenciando hoje uma circunstância de sono espiritual, mas o Espírito de Deus continua clamando, continua tentando nos levar a um despertamento. O noivo está vindo, o noivo vem. O noivo está perto. O clamor não diz que o noivo chegou, mas é um despertamento para que nós nos preparemos para a sua vinda, para entendermos o tempo em que nós estamos, nos posicionarmos e sairmos ao encontro dele. Ou seja, esse clamor, esse despertamento do Espírito Santo não é simplesmente para que você fale, o noivo está vindo, Jesus está voltando, beleza. Não, esse despertamento é para que você se posicione, para que você atente para a quantidade de unção, para a quantidade de azeite, para a quantidade de luz que tem emanado de você. Esse despertamento do Espírito Santo é um despertamento dos últimos dias para que você tome a posição que você deve tomar em Deus, para que você se coloque de pé diante de Deus, busque a presença, o entendimento da palavra e vá e saia ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que ali na mesma passagem, em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, onde Jesus diz que nós somos sal, ou seja, que nós não podemos ser sem gosto, que nós não podemos ser insípidos, que nós vimos aqui que são sinônimos da expressão moros para com a mente fechada, alguém que é louco, tolo, imprudente. Então, nessa mesma passagem, Jesus também diz, olha, vocês são a luz do mundo. E ele nos compara com uma lâmpada, dizendo, olha, vocês são a luz que precisam estar ocupando o lugar certo, e se assim vocês fizerem, se vocês se posicionarem, a luz que está em vocês vai alcançar todos que estão à sua volta. Então Jesus ele nos compara com uma lâmpada. A narrativa das 10 virgens falam que elas carregavam lâmpadas, que elas carregavam luzes. A lâmpada representa a nossa vida com Deus. O Espírito está chamando. O Espírito está nos despertando nesses últimos dias. O Espírito nos está levando a um entendimento das coisas que estão acontecendo. Basta você olhar ao seu redor. Olhe os acontecimentos que estão à sua volta. Olhe as coisas que estão acontecendo ao seu redor no mundo. Não se desligue. Ouça o clamor do Espírito e desperte. Entenda que a luz que está em você, que a luz de Deus que faz parte de você, que a luz de Deus que está em você, ela precisa alcançar as pessoas à sua volta. Ela precisa alcançar os que estão à sua volta. Isso só vai acontecer se você se posicionar em Deus. Quando a palavra fala sobre lâmpada, isso representa uma vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua caminhada diante do Senhor? Será que nesses últimos dias você tem se deixado convencer que você não precisa mais caminhar, que você não precisa mais ir até a igreja, que você não precisa mais cultuar, que você não precisa mais estar em comunhão com os seus irmãos? Que pensamentos são esses que você tem deixado entrar, que você tem deixado se aninhar no seu coração? Quais são os pensamentos que você tem deixado que te afaste de Deus? O texto termina nos alertando a não deixar para depois. O texto ele nos convoca a nos preparar, porque o noivo já está próximo. Jesus está perto de voltar. Entendam bem, entendam isso de verdade. Jesus ele está próximo. Isso não é um jargão cristão, isso não é uma frase de efeito. Basta nós olharmos ao redor as coisas que estão acontecendo. A Bíblia descreve em Mateus capítulo 24 como o mundo estaria, e basta olhar para fora da sua janela, o mundo está exatamente desta forma. O apóstolo Paulo e outros mais descrevem como as pessoas estariam nos últimos dias. E é praticamente um retrato falado de como a sociedade está. Pessoas que viveram há 2000 anos atrás descrevem hoje o seu vizinho, descrevem hoje a circunstância em que você está vivendo.
Não se permita cegar. Jesus está voltando. Não se permita cegar. Não fique cego. O Espírito de Deus está clamando. O Espírito de Deus nos está chamando a um despertamento. Ele quer que você esteja acordado para que você entenda em que tempo você está vivendo. Porque Jesus já está voltando. Jesus já está voltando e Ele está chamando a sua igreja para que ela se ponha de pé nesse tempo e faça verdadeiramente a diferença que Ele chamou você para fazer. Jesus, ele já está voltando, de verdade. Entenda que as 5 virgens prudentes, elas não são o foco aqui. As 5 virgens prudentes, elas representam um alvo, um ideal. Mas a nossa geração, ela não se encaixa dentro das 5 virgens prudentes. Elas são o nosso foco, elas são, ou seja, para entrar em contraste com o que nós temos vivido. Porque a nossa geração, ela se encaixa na definição das loucas, das 5 virgens com a mente fechada. Elas eram virgens, elas eram mulheres que estavam se separando para o noivo. Elas estavam no caminho esperando o noivo, mas elas tinham a mente fechada. Elas eram imprudentes. Temos fechado as nossas mentes, resistimos à mudança, às mudanças que o Espírito de Deus quer causar em nós. Quantas vezes o Espírito de Deus já não ministrou, já não tem falado com você no seu íntimo? Coisas que Deus tem mostrado, que tem afastado você da presença dEle, mas você está resistindo ainda. Você ainda está lutando contra esse entendimento. Temos fechado a nossa mente, temos resistido à voz do Espírito Santo de Deus. Achamos que o que estamos vivenciando na presença de Deus já é suficiente. Eu leio a palavra de vez em quando eu pego a Bíblia para ler e eu leio. E o que você entendeu? Não, eu leio, eu entendo o que está escrito ali. Deus, ele tem mais para você. Ei, me ouça aqui um pouco. Deus, ele tem mais. Deus tem uma revelação. Deus tem um entendimento. Existe um sobrenatural de Deus. Existe algo maior do que este mundo. E Deus, ele tem te chamado para viver estas coisas nesses últimos dias. Mas temos fechado a nossa mente. Temos achado que o que nós estamos vivendo já é o suficiente. Estamos acostumados com o raso. Estamos acostumados com a superfície. Ei, existe uma profundidade maior. Deus está te chamando a uma intimidade. Deus está te chamando a uma profundidade. Largue da superfície. O Espírito de Deus te chama a um despertamento nessa tarde. Deus está te chamando a uma profundidade maior. Leia mais a palavra, busque mais intimidade com o Espírito Santo. Tenha mais azeite. O Espírito de Deus está te chamando para fora. E para a gente terminar, eu sei que talvez a internet ela é fantástica, é uma ótima ferramenta. Talvez você que esteja vendo esse vídeo agora, você tenha recebido ele no telefone, alguém tenha te marcado. Talvez você ainda não tenha tido um encontro genuíno com Jesus. Talvez você acredite em Jesus, talvez você acredite em Deus, mas essas coisas que eu estou falando aqui são meio absurdas para você, são meio estranhas para você, não fazem muito sentido. Embora você talvez não se encaixe, não consiga se encaixar dentro da narrativa das 10 virgens, eu digo uma coisa para você. Você faz parte daqueles 400 que eu descrevi. Pessoas que já estavam cansadas das suas vidas. Alguns tinham dívidas. Vê a situação como o Brasil está. Nós aqui na Bolívia, nós não estamos diferentes. Alguns desses tinham dívidas. Outros carregavam mágoas dentro de si. Mas todos eles compartilhavam a vontade de desistir. Eles já estavam cansados de tudo isso. E eles fugiram. Eles abriram mão, eles fugiram. Talvez a sua vontade seja fugir também. Mas assim como aquelas pessoas, o rei se encontrou com elas.
Jesus, ele quer se encontrar contigo hoje. Esse é o tempo, o grande rei, ele quer se encontrar com você. Aí nesse lugar onde você está se escondendo, talvez você não tenha uma caverna, mas talvez circunstâncias sejam a parede por detrás que você está se escondendo. Talvez você tenha usado nesses últimos dias, nesses últimos meses, talvez anos, máscaras com um sorriso. Mas por trás dela você já está com vontade, você já desistiu, você simplesmente queria fugir. Ei, Jesus quer se encontrar com você. O grande rei, ele quer e ele pode mudar a sua história. Ele quer e ele pode mudar as suas circunstâncias de vida. Ouça o Espírito de Deus testificando essa palavra dentro do seu coração hoje. Abra o seu coração para o Senhor. Desperte. Se posicione no Senhor. Busque hoje um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Jesus está chamando a igreja a se posicionar, porque já está próximo à meia-noite e não há mais tempo. Essa é a palavra que eu tinha para vocês. Que o Espírito de Deus esteja confirmando essa palavra no coração de cada um de vocês. Porque já está próximo à meia-noite e esse é o tempo de nós nos posicionarmos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que a graça, a paz, o amor que nós temos em Deus Pai, no Filho, em Jesus e no Espírito Santo, as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus.